Olá pessoal, então vamos aqui falar sobre metodologia para gestão de projetos sociais, um tema muito bacana, essa parceria entre o PMI e o Rotaract. Meu nome é Agostinho, eu sou membro voluntário do PMI, conheci a instituição e comecei a me envolver com muita felicidade e muito prazer no primeiro congresso mato-grossense que teve aqui em Cuiabá. E foi uma instituição que mudou minha vida, né? Através do PMI eu pude acessar conhecimento que foi muito importante para mim, conhecer pessoas que contribuem e contribuíram muito ainda para minha vida. E é um prazer imenso aqui estar pelo PMI apresentando esse tema, né? Essa abordagem de metodologia para gestão de projetos sociais, que é uma coisa muito importante para nós, porque quem pode contribuir, né, com qualquer iniciativa social é muito importante, é um dever, né, gente? A educação é um dever que a gente tem de gerar prosperidade com o que a gente sabe. Todo mundo pode contribuir um pouco e eu, com muito prazer, fui convidado aqui pelo Rotaract hoje para, através do PMI, passar essa palestra para vocês, né? Então, vamos lá, gente. Metodologia para gestão de projetos sociais. O que é isso, né? Como que a gente vai construir aqui o nosso conhecimento? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre contextualização. O que é isso? A gente vai abordar aqui primeiro alguns conceitos que eu considero importante nós assimilarmos para partirmos depois para a parte mais detalhada do que é uma metodologia de gestão de projetos. Né? Vamos conversar sobre alguns conceitos de projeto, de processo, etc. Né? Depois a gente vai falar sobre a definição da meta do projeto, né? O que é uma meta, qual é a importância da meta do projeto, né? E por que ela é, nesse caso aqui, o ponto de partida. Falaremos sobre abertura de projeto, né? Então vamos conversar juntos sobre como deve ser a abertura de um projeto, qual a importância disso, né? Em que parte do processo isso se encaixa. Vamos falar sobre o escopo do projeto, o que é o escopo, para que serve, da mesma forma para o cronograma, orçamento, riscos, comunicação, aquisição de recursos. Vou dar uma destacada aqui para esse processo porque para quem acompanha aqui, né, o PMI, quem já viu aqui o PMBOK, que é o nosso corpo de conhecimento, tá? O PMBOK é um corpo de conhecimento. E é legal a gente destacar isso, por quê, gente? Porque um corpo de conhecimento não é uma metodologia, tá? O que a gente vai conversar hoje é sobre uma metodologia proposta para gerenciar projetos sociais, ok? Mas é importante a gente entender que um corpo de conhecimento não é uma metodologia. Não é. Qual a diferença, gente? A gente vai ver aqui sobre isso, tá? Mas basicamente, quem não conhece o PMI, pode ser que sim, pode ser que não, talvez conheça uma instituição que faz um livro também que ensina sobre gerenciamento de projetos, que é o Prince, ok? Prince 2. Ele é feito pela Axelos, tá? A Axelos é uma organização, assim como o PMI, que dissemina conhecimento sobre gerenciamento de projetos. A Axelos com o Prince 2, sim, traz uma metodologia. O PMI traz um conjunto de melhores práticas, ok? Para quem talvez possa entender melhor, é como se o Prince, tá, fosse a receita, né? E o PMBOK fosse os ingredientes, ok? O PMBOK é todo baseado em ferramentas e técnicas, o Prince é em processo, ok? Ele vai te dizer como utilizar cada coisa e quando, certo? A gente não vai trazer conhecimento de Prince hoje, né? É apenas uma recomendação para vocês, mas o Prince é uma metodologia, ele traz um processo que deve ser feito passo a passo, e até por isso também que a gente vai focar aqui primeiro na contextualização, para a gente conversar um pouco sobre processo, projeto e processo de gestão de projetos, ok? O destaque que eu estava fazendo para aquisição de recursos é porque no PMBOK, tá? No PMBOK, ele era
processos que se chamavam mobilizar recursos e tinham um foco muito nas pessoas, ok? E como teve uma mudança de área de conhecimento, né, antes a gente tinha uma área de conhecimento que se chamava gerenciamento de recursos humanos, atualmente ela passou a se chamar gerenciamento de recursos e de fato é coerente, né? O PMI está totalmente coerente aqui, por quê? Porque você não tem apenas recursos humanos no seu projeto, né? Antes isso era meio que assim, você misturava ali com o gerenciamento do orçamento, dos custos, e agora não, a gente agora tem uma descrição mais detalhada, então foca nessa área de que recursos não são apenas pessoas, ok? Então a gente vai passar, dar um destaque nesse processo que está na nossa metodologia proposta aqui hoje, na execução de projetos. Vamos falar sobre monitoramento e controle e o encerramento, ok? Vamos passar por tudo isso porque basicamente esse aqui é o corpo, ok, da nossa metodologia. Então vamos lá. O que é uma metodologia, pessoal? Talvez vocês estejam se pensando, poxa, né, o que é uma metodologia? Né? A gente conversou um pouco sobre isso, mas basicamente uma metodologia nada mais é do que a descrição de qual meio, ok, será utilizado para alcançar alguma meta, ok? Basicamente é isso, pessoal. Ela vem de meto iodos, ok? O meio para a meta. Então é o meio para se alcançar alguma meta. E eu vou dar um destaque aqui na meta, porque ela basicamente é o ponto de partida, né, de um projeto, e é muito importante que se tenha bem claro qual é a meta do projeto, ok? Não basta a gente, eu sei mais ou menos o destino do projeto, onde eu quero chegar. Não, é importante que esteja claro, tá? Então a metodologia é apenas um meio de chegar na meta. Qual é o meio que vai ser utilizado, certo? Vamos lá, então, contextualizar mais sobre isso. Beleza, então já sei o que é uma metodologia, mas e uma metodologia de gestão de projetos? O que é isso, né? Vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente entendeu o que é projeto, certo? Projeto, por definição, né, de acordo com o nosso PMBOK, é um esforço, né, temporário, ok? Então, existe trabalho aqui, tá? Trabalho temporário, ok? Começa e acaba. Que gera, ok? Então, ele gera ali, tem um resultado, né, único, ok? Ele gera um resultado único. Vamos lá. Então, projeto é um esforço temporário que gera resultado único. Nada mais do que isso, ok? É um trabalho que tem início e fim e gera um resultado único, um resultado exclusivo. Isso aqui precisa ser lá a invenção da roda? Com certeza não, mas é um resultado único, um resultado que foi gerado apenas por aquele projeto. Ok, pessoal? Então essa é a definição de projeto. Uma metodologia, então, de gestão de projetos, nada mais é do que o que, pessoal? Se metodologia é a descrição de qual meio será utilizado para alcançar alguma meta, né, a metodologia é a descrição de qual meio será utilizado para o esforço temporário que gera o resultado único alcançar uma meta, certo? Nada mais é do que o que, então, pessoal? É o que vai empurrar esse projeto aqui, conduzir ele durante o ciclo de vida dele, para que após o projeto aqui tenha sido concluído, a meta tenha sido alcançada, ok? Então, como o projeto vai ser gerenciado, ok? O que vai ser feito, quais são, né, os meios que vão ser utilizados dentro desse projeto aqui, né, para que durante a sua condução a meta seja alcançada, ok? Ok, então como que eu vou começar? Por onde começar para definir essa metodologia? Primeira coisa, pessoal, primeira coisa. Pensar no projeto como um processo, tá? Isso aqui é a descrição de um processo de metodologia de gestão de projetos que a gente usa eventualmente, tá? Em alguns clientes, ele foi recentemente construído, mas a ideia não é focar nisso aqui, tá? Porque isso aqui pode até ser um pouco mais complexo do que necessário, ok? Então,
um processo, uma metodologia de gestão de projetos, ela vai ser boa se o quê? Se ela atende às suas necessidades. Atende às suas necessidades? Sim, então ela é uma metodologia boa, né? Isso aqui eu aprendi com lá o nosso mestre Mário Trentin, ok? Mas eu mostrei isso aqui pra ele, falei, olha Mário, e aí, tá legal, não tá? Ele falou, cara, se tá atendendo a sua necessidade, se o cliente tá feliz, tá bom, ok? Eventualmente até é importante você dar uma detalhada, mais alguma coisa, menos em outra, às vezes fazer ali primeiro um macro processo, né? Mas se atende a sua aquela necessidade, você seguiu o processo aqui e deu certo, ok? Ela é uma metodologia boa, tá bom, pessoal? Mas então a ideia é que, primeira coisa de tudo, a gente pensa no projeto como um processo, tá? Então vamos lá. O que é um processo, então? Certo? Processo é um fluxograma? Não, pessoal. Um processo é apenas um conjunto de atividades que gera valor, ok? Basicamente é isso. Um processo é um conjunto de atividades que gera valor, tá? Então, eventualmente pode-se gerar até uma discussão, um, um conjunto de atividades não seria um procedimento? Sim, até pode ser que sim, tá? Mas aqui para o nosso fim, que é pensar em projeto de gestão de processo, a gente pensar que um processo é um conjunto de atividades que gera valor, já é fácil para a gente entender a conexão, onde que a gente quer chegar, certo? Então, você já sabe o que é um processo, mas o que é então um processo de gestão de projetos, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Um processo de gestão de projetos nada mais é do que o quê? É um conjunto de atividades que geram valor, certo? Essa aqui é a definição de processo. Para quem? Para o projeto, que é o esforço temporário que gera um resultado único, alcançar alguma meta. Entende, pessoal? Entende? Porque que é importante a gente conversar aqui, dar uma contextualizada sobre como chegar na nossa metodologia, o porquê a metodologia é o que é, porque ela é um processo, né? Porque tem que ter uma meta e porque que, no caso de projetos, isso apenas conduz o projeto para onde ele tem que chegar, certo, pessoal? Então, o processo de gestão de projetos é isso, é um conjunto de atividades, é uma descrição ali de quais atividades precisam ser feitas em sequência ou eventualmente em paralelo para o projeto alcançar a meta dele, ok? Beleza, já entendi então o que é uma metodologia, né? Já entendi o que é um projeto, que o projeto é um processo, ok? Então ele é um processo, é uma sequência de atividades que é feita até o projeto acabar, né? O que é um processo, ok? Isso já está bem definido. E o que é um processo de gestão de projetos? Mas como isso vai me ajudar a gerenciar melhor os meus projetos sociais, né, gente? Isso aqui pode ser uma dúvida aqui, né? E os meus projetos sociais? Por que saber sobre metodologia de gestão de projetos, sobre processo, né? Que o projeto é um processo, por que isso aqui vai me ajudar a gerenciar melhor ali, que é o que eu quero, os meus projetos sociais. Vamos lá, gente. Sabendo que para gerenciar um projeto não basta. Vamos lá, a gente identifica a necessidade, né, que é o que normalmente se faz. Você vai lá, planeja e executa, certo ou não? Né? A maioria dos nossos projetos é feita assim, é aquela comunidade, né, aquele pessoal, aquela comunidade carente ou aquela necessidade social de maneira geral precisa de tais coisas, né? Peguei e ponto, identifiquei a necessidade. Agora você pensa um pouco, né? Faz um cronograma, conversa com as pessoas, escreve as necessidades, planejou. Ok. Aí vamos lá, vamos tirar isso aqui do papel e executar. Pessoal, isso aqui pode dar certo? Com certeza. Existem vários projetos sociais que estão às vezes apenas, né, na cabeça ali da pessoa, né? A pessoa está ali pensando sobre aquilo, né? E ela planejou, ok, está tudo planejado, está na minha cabeça aqui, né? Vamos agora executar. Pode ser que dê certo? Claro que pode, né? Muitas coisas são planejadas apenas na cabeça das pessoas, mas existe a chance de não dar certo e, acima de tudo, pode melhorar. Ok, pessoal? É muito importante que se eventualmente você tem uma ONG, se você tem uma obra social, ou se você sabe que você precisa gerenciar determinado tipo de projeto social, seja consistente,
tá? A gente sempre siga um processo que a gente já sabe que dá certo, ou que pelo menos a gente vai testar ali para ver se ele dá certo, tá? Se eu estou passando isso aqui para vocês é porque existe um know-how, esse processo está sendo usado e está dando certo, tá? Então, é claro, a gente vai até conversar sobre isso. Existem várias maneiras de fazer isso, né? Mas para você gerenciar bem um projeto, né? Gerenciar bem um projeto, é muito importante que o processo de gestão do projeto seja bem estruturado, ok? É muito importante que ele seja bem estruturado, que ele seja consistente, tá? Então é por isso que é tão importante a gente falar, discutir e compartilhar experiências sobre a metodologia, qual é o método, como cada organização, cada grupo de pessoas está fazendo para fazer os seus projetos sociais dar certo, tá? Então pode ser que dê certo, mas é preciso mais, tá, gente? É preciso o quê? Primeiro, gente, definir uma meta, tá? Vamos definir uma meta bem clara, bem específica, a gente vai ver como que é isso. Aí você planeja, ok? É importante planejar. Vejo aqui uma certa relação entre as duas coisas, né? É importante planejar, não tenha dúvida nenhuma. E aí você executa, ok? Então, mas não mudou muita coisa. Necessidade e meta não é parecido? Sim, é parecido. Mas vamos lá, pessoal. Qual que é o grande diferencial? Porque, como a gente falou, você segue um processo, tá? O seu planejamento você vai fazer as mesmas coisas, né? Você tem ali um modelo de documento, você sabe como planejar, você vai saber o que é um planejamento bem feito. A execução também ela segue um padrão, você vai executar o projeto conforme o que foi estabelecido no processo, tá? E você também vai controlar com consistência, ok, pessoal? Então, o planejamento, a definição da meta, a definição da meta, ela segue um processo, é uma coisa padronizada. A gente sabe, quando a gente consegue padronizar determinada coisa, você consegue atuar ali para melhorar e saber também onde estão os problemas, ok? Então é importante que a gente sempre vá mudando o padrão para melhorar, tá? Então, para gerenciar bem mesmo o projeto, é importante que se tenha ali uma padronização, ok? Padronização. Ok? Por isso que por isso que é importantíssimo a gente falar sobre metodologia, sobre processo de gestão de projetos, ok? Vamos lá, então. Qual processo então deve ser seguido para gerenciar um projeto social? Beleza, já estou convencido aqui que eu preciso de um processo que vai ser seguido para eu gerenciar bem o meu projeto social. Mas qual, né? Qual o processo que vai ser seguido? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, trouxe essas duas frases aqui que eu achei bem legal, que primeiro de Pitágoras, né, pessoal, o filósofo, né, vamos pegar aqui como referência o filósofo, ele não é o dono da verdade, né, nem detém todo o conhecimento do mundo, ele é apenas o quê? Ele é apenas uma pessoa amiga do saber. Então, seja eu, seja qualquer pessoa que você vai ver aqui falando sobre o que deve ser feito ou não, a gente nunca vai ser o dono da verdade. Okay? A gente apenas é amigo ali daquele conhecimento. A gente se interessou, foi atrás e procurou compartilhar e criar juntos. E uma outra coisa aqui do Bertrand Russell, muito interessante que ele fala, é que o problema do mundo é que tolos e fanáticos estão sempre cheios de convicção, enquanto os sábios mesmo estão sempre cheios de dúvidas. O que é importante a gente tirar daqui, pessoal? A gente vai aqui construir um conhecimento junto, falar sobre metodologia de gestão de projetos sociais, porém, isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? E é sempre importante, quando vocês eventualmente forem aplicar aquilo, que vocês questionem, que vocês tenham dúvidas. Poxa, será que não dá para melhorar? Porque sempre vocês vão ver que dá para melhorar, tá? Então isso aqui não é a verdade absoluta, né? Qualquer projeto social tem que sempre ser gerenciado assim, é apenas uma recomendação de uma coisa que dá certo, mas que com certeza pode ser melhorada, ok? Vamos lá, gente. Essa aqui então é a metodologia sugerida, tá? Então percebam que existe uma iniciação do projeto, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre iniciação. O próprio guia PMBOK ele é separado, né? Em iniciação são os grupos de processo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. E aí existem as atividades que precisam ser feitas, né? Uma na sequência da outra para o projeto ser gerenciado e alcançar aqui a meta, ok? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre isso, né, gente? Sobre a nossa metodologia de gestão de projetos abordando esse processo. Então, primeira coisa, iniciação.
Como que a gente começa, né? Vamos lá, a gente começa definindo uma meta, certo? O que é a meta? Ela determina especificamente, né, o principal ou principais resultados esperados pelo projeto, tá? Então, precisa ser específico, não existe meta que seja feita no modelo SMART, tá? Isso que é muito importante. Eventualmente alguém aí já deve ter ouvido falar que é importante que a meta seja SMART, mas uma das principais importâncias da meta é que ela deixa bem específico qual que é o objetivo do projeto, né? O que ele se propõe a fazer, né? Então, a meta escrita do jeito SMART, ela vai ter lá o que será feito no projeto, ela vai quantificar o que será feito no projeto, tornando a entrega mensurável, a entrega principal, ou as entregas principais, é claro, descrever com que tipo de projeto a entrega será realizada, tá? Então, com que tipo de projeto, como que vai ser feito isso, né? As principais razões para o cliente precisar da entrega, né? E em que período ele vai ser realizado. Ok, pessoal? Então, o que vai ser feito, quanto vai ser feito, como, qual é o motivo e em que período, ok? Então, se necessário, você até pode demonstrar a entrega, né, da meta em gráfico, tabela, algum esquema visual. Você faz ali a sua meta Smart, né, e ali pode até colocar algum esquema visual para representar melhor a meta do seu projeto, tá? Então, pensando aqui no nosso processo, essa definição de meta está bem no começo, né? Então, o analista, quem que é o analista, gente? Deixa eu voltar aqui. O analista é a pessoa que vai identificar a necessidade, né? Então ela vai, poxa, no caso de um projeto social, olha, aquela comunidade está precisando disso, ou poxa, tive ali uma catástrofe de infraestrutura, a gente precisa estruturar esse local. É uma pessoa que entende, né, a demanda social e vai trabalhar ali junto para mitigar aquilo. Ela vai atrás de um gerente de projeto para definir uma meta, abrir o projeto e continuar, certo? Então pode ser que o gerente do projeto seja o próprio analista, né? Seja um cara engajado ali que identifica a necessidade e ele mesmo toma a iniciativa de começar um projeto. Mas pensando na metodologia, isso eventualmente até vem de um analista, né? E os outros atores desse processo que a gente vai trazer aqui é justamente para mostrar que existe alguns atores que são fundamentais para ter uma interação com o gerente do projeto, porque um processo de gestão de projetos ele nunca é feito, né, por apenas uma pessoa, por mais que às vezes o gerente do projeto é o protagonista para gerenciar o projeto, né, como já o próprio nome diz, é muito importante que ele seja feito colaborativamente, ok? Então aqui na nossa metodologia o projeto parte de uma necessidade identificada por um analista, ok? Então ele identifica a necessidade, solicita, né, o projeto de intervenção e aí o gerente do projeto em um subprocesso, por quê? Porque ele conversa com as pessoas, né? Ele vai atrás e, né, procura saber o que aconteceu, né? Como que aquela comunidade pode ser melhor atendida, como que a gente vai atender melhor aquela necessidade social, para aí sim definir a meta do projeto. Então o subprocesso é uma coisa mais complexa, existe uma série de coisas que são feitas até você alcançar essa meta. Não basta simplesmente pegar, recebeu ali a demanda, ok, já sei qual que é a meta, senta ali, escreve sozinho e começa o projeto. Não, isso aqui é feito colaborativamente, ok? Então a primeira coisa é a meta. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, pessoal, que é um projeto que está sendo feito lá na Obras Sociais Irmão Áureo. Esse projeto ainda não começou, ele foi apenas planejado, né, foi submetido ao Conselho da Criança e basicamente esse é o processo que nós estamos seguindo para gerenciar esse projeto, tá? Então, se a gente aqui trouxe os conceitos de meta, vamos ver aqui nesse nosso projeto como que seria uma meta. Vamos lá, o que? Nós queremos promover convívio social comunitário. Quanto? De 25 crianças e jovens residentes do bairro Santa Laura e região. Certo, pessoal? Está especificado aqui, ó, 25 crianças e jovens. Realizando um projeto de implantação de atividade de formação complementar em contraturno. Pessoal, essa palavra aqui, ó, formação complementar, ela é muito importante. Por quê, gente? Um projeto social não pode apenas, né, até pode, claro que pode, mas ele não, na nossa visão, realiza todo o potencial que ele tem se ele não traz uma formação, ok? Isso aqui é diferente de ocupação. Por quê? Porque um projeto que traz ocupação, ele apenas
faz as pessoas ficarem ocupadas ali, né, tomando o tempo delas dentro daquele projeto social. Agora, se o projeto traz formação complementar, significa que a pessoa vai sair melhor, né? A pessoa vai sair melhor ali daquele projeto. Então, essa aqui que é a ideia, que a pessoa saia melhor, né? Uma formação complementar. Por quê? Porque na escola não é possível saber tudo, né? E mesmo que você tenha ali todo o conteúdo na escola, a gente sabe como é que é. A criança ou o jovem ou o adulto chega ali e ouve o professor falar na metodologia de ensino tradicional, e aquilo não é o suficiente para ele aprender, né? A gente aprende muito pouco, né, na escola, na faculdade, em uma palestra, até, né, qualquer local que a gente chega e só ouve uma pessoa falar, aquilo ainda é muito pouco. Então, qualquer tipo de complemento, né, e um conhecimento ali que seja faça sentido para a pessoa, isso é muito importante, isso ajuda bastante, ok? Então, é uma formação que não é ocupação complementar. Em contraturno. Gente, contraturno é uma coisa muito importante, né, no nosso contexto social. Por quê, gente? Porque ele mitiga o impacto social de jovens e crianças ociosos, tá? Então, quando a gente tem jovens e crianças ociosos após o turno escolar em bairros de alto risco social, isso é muito perigoso, né? A criança vai lá, estuda de manhã, à tarde, ela está onde? Está na rua, sem ter o que fazer, e a gente sabe o que acontece com isso. Okay? Então, o nosso projeto tem uma meta bem clara, bem específica, e a gente acha que é muito relevante, né, essa justificativa, esse porquê. Qual que é o período entre julho de 2019 e dezembro de 2021? Então, no nosso caso, é preciso um período antes aqui, né, de captação do recurso. Tá? Quando esse recurso for captado, aí sim a gente vai poder realizar o projeto. Ok? Então, essa é a meta do nosso projeto. Beleza. Né? Terminei a meta aqui, ok. Agora, o que eu preciso? Eu preciso documentar a abertura do projeto, tá? Então, por que a abertura, pessoal? Porque o que é importante na abertura? Ela valida com o patrocinador do projeto as principais características do projeto e autoriza, vejam só, ela autoriza o início do planejamento, tá? Então, ela valida com o patrocinador, né, as principais características do projeto e autoriza o início do planejamento. Poxa, mas eu preciso de autorização para começar o meu projeto? Salvo raras exceções, sim. Né? Pode ser às vezes que ali o gerente do projeto seja o patrocinador e o analista, seja o cliente ou seja o cara que faz tudo, mas normalmente você está entregando o projeto para alguém, para um patrocinador, né? Então você, poxa, se no nosso caso lá é um conselho da criança, né, eles que estão entregando um fundo que foi doado por alguém, né? Só que você submete o edital ao Conselho Municipal, o Conselho Municipal que autoriza aquilo. Então, no nosso caso, né, da nossa obra social, o patrocinador inicial é o Conselho da Criança, ele que autoriza o início do projeto. Okay? Então, o que tem? Pode ter um termo de abertura, né? Ele contém, mas não se limita a especificação do principal ou principais resultados esperados pelo projeto. Então, essa é a nossa meta, a gente já viu o que é, né? Ele acompanha, a meta acompanha o termo de abertura. O custo aproximado, né, que basicamente é o custo estimado do projeto, vai custar aproximadamente tanto aqui no meu projeto, antes do planejamento detalhado. Okay? As principais partes interessadas são o que? São as pessoas, né, ou organizações que são ou se sentem, elas podem apenas se sentir afetadas ali pelo projeto, ok? Então, as principais partes interessadas são pessoas ou organizações que são afetadas ou se sentem afetadas pelo projeto. Tá? Tem também quem? O gerente do projeto, né? Na sua abertura vai ter lá o gerente do projeto, que é o que? É uma pessoa com algum nível de autoridade responsável por garantir que o projeto seja entregue conforme o escopo, prazo e orçamento ao patrocinador. Pessoal, é importante a gente definir aqui, né, quem que é essa pessoa? Né? Quem que é a pessoa que vai gerenciar o projeto? Qual que é o nível de autoridade que ela tem? Né? E ele é responsável pelo quê? Certo? Normalmente ele vai entregar basicamente o escopo com o prazo, o orçamento e conforme foi planejado, né? O gerente do projeto entrega o escopo no prazo com o custo acordado para quem? Ao patrocinador. Mas ele tem algum nível de autoridade e é importante definir quem é essa pessoa, tá bom? Premissas, pessoal. O que são as premissas? São verdades que precisam ser assumidas para
fins de planejamento, tá? São verdades, são coisas que você assume para fins de planejamento. Ó, você descreve ali, olha, eu comecei a planejar porque isso aqui é verdade. Se isso aqui não for verdade, meu planejamento está furado, ok? E as restrições são fatores que limitam a equipe ou o escopo do projeto. Existe um limite ali, tá? Então ela limita, olha, o projeto não pode extrapolar essas barreiras, tá? Como que é isso? Vamos lá para o nosso projeto Pingo de Gente da Obras Sociais Irmão Aro. Basicamente, a nossa meta é a que a gente viu, né? Promover o convívio social e comunitário de 25 crianças e jovens residentes do bairro Santa Laura e religião, realizando um projeto de implantação de atividades de formação complementar em contraturno para mitigar o impacto de crianças e jovens ociosos após o turno escolar em bairros de alto risco entre julho de 19 e dezembro de 2021, certo? Essa meta aqui a gente já viu. Ok, é isso que ele quer fazer em alto nível, esse é o objetivo do projeto. Custo aproximado do nosso projeto ali na iniciação, R$ 200.000, por exemplo, né? Você faz um custo estimado. Quem são os pais interessados? Vejam aqui, pessoal, é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Que é quem? É quem abriu o edital, né? Eles abrem um edital e você submete esse edital a eles. Diretoria da Obras Sociais Irmão Auro, né? Que é quem está ali por trás de tudo que está acontecendo na obra social. Empresas com gestão financeira plena que tenham interesse em investir em projetos sociais. Por que, pessoal? Por que tem que ter uma gestão financeira plena? Porque como é um projeto de captação via imposto de renda, né, eu até nem vou entrar muito em detalhes aqui para vocês como que isso é feito, mas a empresa ela precisa saber quanto que ela vai pagar de imposto de renda, porque é isso que vai permitir com que ela saiba quanto que é possível destinar ao projeto e ainda ser ressarcida futuramente. Quem tiver mais interesse, a gente pode até explicar depois como que isso funciona. Tá? Então, nesse caso aqui, Agostinho Risso, seria o gerente do projeto. E qual que é a minha autoridade, pessoal? Será de negociar recursos humanos na Obras Sociais Irmão Aro e Rafael Verlangieri para trabalhar no projeto, ok? Então eu vou ter a autoridade ali para negociar recursos. Olha, pessoal, quem que está aqui no Irmão Aro, quem que está aqui no Rafael Verlangieri que quer trabalhar nesse projeto? Vamos lá, vamos negociar quando vocês podem, vamos planejar isso direito. Nesse caso, terei para representar ambas as instituições para empresas, né? Então, vou poder ser uma pessoa que vai estar ali representando as duas obras sociais para empresas e entidades públicas. Né? Empresas principalmente para quê? Para captar recursos. Entidades públicas, provavelmente, para prestar contas, para falar o que está sendo feito ali com o dinheiro do fundo municipal. E sua responsabilidade será de entregar o projeto conforme o escopo, no prazo e orçamento aprovados. Percebem, pessoal, como é simples? É uma pessoa ali que tem um determinado nível de autoridade para trabalhar no projeto e representar as instituições. Ok? As premissas, vamos lá então. Quais são as verdades, né? Verdades que precisam ser assumidas para fins de planejamento. Que a chancela de captação do imposto de renda será válida até 2020. Tá? Até 2020 a gente pode captar para esse projeto. A equipe mobilizada para o projeto estará disponível nos períodos planejados. Né? Então, se o pessoal lá não estiver disponível, né, eventualmente o seu planejamento pode ter algum problema. Né? E restrições. Né? Quais são as coisas que limitam, né, o projeto? O custo do projeto não pode ser superior a R$ 1 milhão, tá? Isso está previsto em edital. E o orçamento do projeto destinado à infraestrutura precisa ser inferior a 30% do orçamento total. Isso é uma premissa, isso é uma restrição. Né? Você não pode ultrapassar isso aqui. Tá? A duração do projeto não pode ser superior a 3 anos após a aprovação do projeto submetido ao edital. Então, quando o projeto for submetido ao edital, ele tem que durar até 3 anos. Beleza? Então, essa é a nossa abertura. A gente concluiu aqui, né, todo o nosso processo de iniciação. A gente definiu uma meta, abriu o projeto, gerou o termo de abertura. Agora vamos para o planejamento. Como que é o planejamento? Primeira coisa, escopo, tá? Vamos lá. O que é o escopo, tá, pessoal? A gente vai definir o escopo do projeto. Ele descreve todo o trabalho necessário para que o projeto cumpra sua meta. Tá? Então, qual que é o trabalho necessário para o projeto cumprir a meta dele? Né? Qual a descrição de trabalho? O que vai precisar ser feito de fato para que a meta seja alcançada? Ele contém, mas não se limita ao que, pessoal? Requisitos, tá? Que são necessidades especificadas quantitativamente ou qualitativamente, são necessidades.
né? São os requisitos. Por quê? Porque os requisitos vão permitir ali você pensar no escopo. Então você pensa nas necessidades e aí você pensa no escopo, que são o quê? São as principais entregas do ciclo de vida do projeto, ok? Então cada projeto, pessoal, tem um ciclo de vida, né? Ele nasce, né? Ele é planejado, ele é executado, a execução tem ali um ciclo de vida e depois ele acaba, ok? Então ele tem um ciclo de vida, são as grandes entregas ali, as coisas que acontecem durante o projeto, ok? Ciclo de vida, pessoal, é importante que ele não é grupo de processos, tá? Não é isso que a gente está falando de iniciação, planejamento, não. Isso pode acontecer por cada parte do ciclo de vida, ok? EAP. O escopo tem a EAP, que é uma demonstração analítica de como as principais entregas do ciclo de vida se dividem em grupos menores. A gente vai conversar sobre isso, vai mostrar. Você também pode estar entrando em contato com esse nome agora, mas não é uma coisa tão complicada. Basicamente é uma estrutura analítica. Ela descreve ali o escopo, a especificação do escopo em partes menores. Ele vai quebrando ali o trabalho em partes menores, né, em grupos ou pacotes de trabalho. Tem o dicionário DAP, que é uma descrição das principais atividades, ok? Recursos e riscos associados a cada último nível DAP. Okay? Atividades, recursos e riscos associados. Isso aqui pode trazer um dicionário DAP novamente. A gente pode ter outras estruturas de dicionário DAP, claro, mas se você colocar ali principais atividades, recursos associados, isso pode ser o suficiente. Algumas pessoas até colocam critério de aceitação, tá? Uma coisa que pode ser colocada, critério de aceitação. Então, como que você vai aceitar ali aquele trabalho? Como que você vai definir se ele vai estar pronto ou não? Além disso, pessoal, é legal que o seu escopo tenha um plano de configuração. Tá? O que é basicamente o plano de configuração? O plano de configuração ele pode ser uma coisa muito complexa. Tá? Dependendo do seu projeto, ele pode ser uma coisa bem complexa, que precisa de vários engenheiros, várias pessoas que entendem muito do seu produto para definir aquilo. Existem até padrões do PMI, né, de gerenciamento da configuração, mas em um projeto social ele pode ser basicamente uma definição de como todas as mudanças do projeto serão conduzidas e como serão aceitas as entregas, ok? Você pode, em vez de colocar no dicionário da AP, você pode colocar no seu plano de configuração. Olha, a entrega Y, X e Z, elas serão entregas dessa forma, né? Se tais documentações, tal pessoa avaliar ali e der um ok, certo? Isso é o plano de configuração. Como vai ser conduzidas as mudanças, né, do seu projeto, como que o escopo vai ser criado, gerenciado e como serão aceitas as entregas. Vamos ver como é que é isso. No nosso projeto Pingo de Gente, né? Então, quais são os requisitos? Pessoal, requisito é uma coisa muito importante. Por quê? Porque existe uma forma de escrever requisito, tá? Então, basicamente, a forma é que tal pessoa precisa estar apta a quando determinada situação ocorre, tá? Então, vamos trazer aqui para o nosso caso, né? 20 crianças entre 6 a 11 anos devem ser formadas em aulas de artes por professor selecionado, né? Então, tal pessoa, 20 crianças entre 6 a 11 anos, okay, devem ser formadas em aulas de artes por professor selecionado, tá? Conhecendo técnicas de pintura e uso de materiais recicláveis nos dias de terça-feira à tarde, ok? Então, tal pessoa deve estar apta a, ok? Isso aqui se junta a tal coisa quando determinada situação ocorrer, ok? Então, essa é uma maneira de você escrever o requisito. Então, além das aulas de artes, eles vão ter também aulas de xadrez, né? E vai ter um propósito, certo? O xadrez ele desenvolve raciocínio crítico, capacidade de tomar decisão, perspicácia e inteligência nos dias de sexta-feira à tarde, né? As crianças elas também terão aulas de bugueico. Por quê? Porque você desenvolve o domínio motor e emocional pela prática da arte marcial nos dias de quarta-feira à tarde. Essas crianças elas também terão, além disso, reforço escolar, tá? Elas vão ter um reforço escolar, por quê? Porque existem matérias ali que o professor vai classificar como prioritárias, tá? E isso é importante que seja reforçado, novamente, seja complementado na formação da criança para ela ter um desempenho escolar melhor. Em que dias? Nos dias de segunda e quinta-feira à tarde, tá?
Além disso, elas também precisam ter uma alimentação saudável, né, gente? A criança vai ficar a tarde toda lá, ela precisa comer, né? E uma alimentação saudável vai ter que ser feita por uma empresa habilitada todos os dias, de segunda a sexta-feira à tarde, nos horários de intervalo das atividades. Isso poderia, claro, ser feito por alguém na obra social, mas a gente acha inicialmente que, se for contratado, pode ser mais viável, ok? Então é isso, pessoal. Requisitos são esses, são as necessidades ali quantificadas, ok? Os requisitos, eles criam o que? Eles criam basicamente, né, o seu escopo. O que é o escopo, gente? Como a gente falou, você tem a especificação do escopo, a EAP e o dicionário da EAP. Pessoal, é bastante coisa, é bastante documento de planejamento, né? A gente não tem por que trazer tudo isso aqui na palestra, então aqui basicamente é o que? Isso aqui é a EAP, ok? Essa é a EAP do nosso projeto. Vocês vão ver aí, se vocês procurarem EAP, estrutura analítica de projeto, várias maneiras de representar graficamente uma EAP. E essa maneira de trabalhar é uma maneira bem comum. Você vai mostrando ali que essa parte aqui faz parte dessa, essa aqui faz parte dessa, que faz parte dessa, enfim, você vai quebrando, né, todas as suas entregas, todo o seu escopo em partes menores, ok? A especificação do escopo, pessoal, é uma descrição do que é cada uma dessas entregas aqui, tá? Então essas entregas aqui que estão no maior nível, né, elas são as entregas principais, as entregas mães, digamos assim, que fazem parte do ciclo de vida do seu projeto, ok? Então, essa aqui que são as entregas do seu projeto. A especificação do escopo, ela vai descrever aqui, o que são essas matrículas ali, né? Então vai ter ali matrículas, é o processo de procurar as pessoas, recrutar mães, né, selecionar as crianças, fazer as fichas de inscrição e garantir que elas estejam aptas para iniciar as aulas conforme os requisitos para coletar e captar as crianças, ok? Então é o processo ali de matrículas, né? O que é essa divulgação? É a contratação de uma empresa ou eventualmente fazer aquilo com material interno, com recursos humanos internos, ou às vezes até as duas pessoas. Você vai lá e descreve, né, que você vai fazer uma divulgação de tal maneira, né? Essa é a especificação do escopo. Você apenas faz um texto ali descrevendo o que é cada entrega. Depois você quebra essas entregas em partes menores, você vai ter a sua EAP, e aí depois o que você faz? Você detalha cada último nível, né, pessoal? Como a gente falou, então, serviço de nutrição vai ter atividade A, B, C, D e E, né? E aí quais são os principais recursos? Né? Os principais recursos são comida, são nutricionista, serviço disso, daquilo, né? Quais são as aulas de artes? Atividade A, B, C, D e E, né? Então, essas principais atividades, principais recursos que vão trabalhar nas atividades, os principais riscos associados de cada último nível da sua EAP é o que compõe o dicionário, é uma descrição detalhada do que é cada uma dessas partes aqui do seu escopo, tá? E novamente aqui pegando como exemplo o plano de configuração. Vamos lá. As mudanças do projeto quando solicitadas por algum membro da equipe, diretor da obra social ou conselho da criança, deverão ser sempre analisadas e aprovadas primeiramente pelo gerente do projeto. O que a gente está tratando aqui, pessoal? A gente está tratando aqui das mudanças, né? Mudanças, como que elas vão ser feitas, certo? Caso o gerente do projeto ache necessária a solicitação, pode ser submetida à aprovação do conselho diretor da obras sociais. Então, caso o gerente do projeto ache necessário, ok? Se ele não achar, ele mesmo pode reprovar, ok? As entregas serão aceitas com... Aqui também, então, a gente está tratando das mudanças, né? Então, as entregas serão aceitas com a assinatura da diretoria das obras sociais com relatórios específicos de cada entrega anexo ao projeto. Então, no caso aqui, cada tipo de entrega, né, ela tem um relatório anexo que vai ser assinado pela diretoria das duas obras sociais, no caso aqui vai ser a Obras Sociais Irmão Áureo e a OESRV, que é a Obras Sociais Rafael Brangeri, para aceitar cada entrega do projeto. Então, essas duas organizações aqui, a sua diretoria precisa assinar e considerar que cada entrega está feita, ok? Beleza, passamos então pelo escopo, ok? Passamos aqui, definindo o escopo, tá beleza? Agora vamos ali para o nosso orçamento. Como que é isso? O que é o nosso orçamento e cronograma, ok? O cronograma descreve o prazo planejado para início e término
de todas as atividades do projeto. Bom, a gente sabe o que é um cronograma, né? A gente está já até meio familiarizado com isso. Basicamente é uma sequência de atividades que tem início e término, ok? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Como que está o nosso cronograma aqui do reforço escolar? Você tem que realizar a aula de reforço escolar, avaliar o desempenho, né? Percebam que a aula de reforço escolar aqui ela está acontecendo, né, em paralelo às outras aulas. Porém, aqui dentro você tem recursos diferentes, né? Então você tem ali finais de semana, né? Você tem dias que param, então você tem ali uma folga nessas atividades, certo? E você tem também ali, nesse caso, avaliar o desempenho, né? A gente tem provas, a gente pode ter atividades ali intermediárias que vão avaliar o desempenho das crianças que estão participando daquelas aulas, ok? Então nada mais é do que um sequenciamento de atividades. Nessa nossa imagem aqui destacada, a gente tem também no cronograma criar a ferramenta de controle de desempenho nas aulas de artes, reforço escolar, bugueco, xadrez. Essas ferramentas elas vão ser utilizadas aqui, né? Como que você vai avaliar o desempenho dessas crianças, ok? E aprovar as ferramentas. Quem que vai criar e aprovar, né? Algum membro da diretoria ali cria e aprova a ferramenta, ok? Beleza, pessoal? Então isso aqui é só uma demonstração de uma parte aqui do nosso cronograma, né? Um cronograma bem grande, mas é para mostrar a vocês ali que você tem basicamente o que? Isso aqui, você tem os elementos da sua EAP, né? Essa parte maior aqui, depois você tem as atividades, você tem os seus recursos, né? Professor, diretoria, etc. Pode ter material aqui também. Você tem o início e o término, e se você utilizar uma ferramenta de gerenciamento de projetos, como por exemplo o Microsoft Project, você já consegue inserir o custo dos recursos das atividades, você sai com o orçamento completo, tá? Então no cronograma basicamente você tem o início e término das atividades sequenciadas, né? E pronto para salvar uma linha de base de escopo, tempo e custo, ok? Você tem com isso também a duração, né, de cada atividade e por consequência lá em cima do seu projeto inteiro. Você tem as predecessoras que basicamente definem o nível de sequenciamento e é esse aqui o nosso cronograma, né? Quais atividades vão ser feitas em detalhe para que o projeto acabe e alcance as suas metas, beleza? Orçamento. Vamos pegar aqui como exemplo então o orçamento do projeto Pingo de Gente, tá, pessoal? Ele descreve basicamente o que? O custo planejado para todas as atividades e contratos do projeto, ok? Então isso aqui, não sei se vocês perceberam, mas elas são o que? São aquelas fases do projeto, ok? Essas fases que são o primeiro nível da EAP do projeto. Quando você estrutura ali o seu projeto numa ferramenta de GP, né, num scheduler, né, você já consegue ali tirar o seu orçamento do projeto, ok? Aí você consegue também o que? Um cronograma de desembolso, né? Poxa, quando que vai sair dinheiro desse projeto? Ok, que o custo total é esse, mas e quando que o dinheiro tem que estar disponível? Né? Então o orçamento é basicamente ali o custo aí já detalhado. Veja só, nós estimávamos 200 mil, acabou sendo um pouquinho maior, mas essa é a ideia mesmo. Você faz uma estimativa, depois você vai lá e orça, né? Você adequa aos limites ali necessários do seu projeto, ok? Uma coisa é você estimar os custos, você vai atrás, etc. Outra coisa é você orçar, que é você pegar aquilo, ok, já tem uma estimativa, agora quanto que é o custo mesmo que vai ser inserido, né? Que vai ser computado e planejado nesse projeto, ok? Então percebam que ele tem uma relação direta com o cronograma, por isso que até a gente juntou ele aqui em uma atividade só, define o orçamento, né, e cronograma e orçamento, porque quando você termina os dois, se você usa ali uma ferramenta apropriada, você já consegue sair com todo a linha de base de escopo, tempo e custo do projeto, beleza? Risco, gente, o que são os riscos? Eles são basicamente as incertezas, né? As incertezas, quais são os responsáveis pelo monitoramento e o plano de resposta às incertezas. Então, qualquer projeto, pessoal, ele é cheio, né? Ele é permeado de incertezas. Tem várias coisas que você não sabe, que você desconfia que pode dar errado. E é importante que a gente pare aqui um pouco para pensar sobre isso, tá? Então, relembrando aqui, a gente define o escopo
tá, pessoal? A gente valida o plano do escopo. Vejam quem que está aqui. Quem que é esse cara aqui, gente? É um representante da comunidade, né? Então você está entregando esse escopo para quem? Para a comunidade. Se você tiver ali no seu projeto social algum representante, alguém que tem uma voz, tem um poder, tem uma influência, pode identificar até melhor do que eventualmente aquele analista anterior às necessidades da comunidade, é importante que você preste conta como gerente do projeto para esse cara, porque esse cara sabe ali bem o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? Então quem que valida o escopo do seu projeto? Um representante da comunidade. Por exemplo, no nosso caso é um projeto de conselho da criança, etc. A gente tem que apresentar lá o plano de ação para eles, né? Mas de certa forma eles ali estão representando a comunidade também. Tá? Então é sempre importante que o escopo seja validado por alguém nessa nossa metodologia. Aí você faz um cronograma e orçamento, e aí, pessoal, você já tem risco que derivam de todo lado, né? Você tem risco do seu escopo, você tem riscos de prazo, você tem riscos de custo, etc. Você tem uma série de riscos. Então, você está sabendo bem o escopo, tendo aberto bem ali o seu projeto, sabendo as partes interessadas, você já tem subsídios para saber quais são os riscos, né? Quais são as coisas que podem afetar positiva ou negativamente o seu projeto. Vamos pegar como exemplo aqui os riscos do projeto Pingo de Gente, tá? Então, risco. Tem também uma maneira certa de entender, de escrever risco, tá? Então se determinada coisa acontecer, então ocorrerá algo. Vamos pegar dois riscos aqui, gente, do nosso projeto. Se não haver número de crianças suficiente matriculadas em cada atividade, então não será possível usar e prestar contas de alguns recursos disponíveis para o projeto. Tá? Você não vai poder usar, você tem que ter o número de crianças ali responsável. No nosso caso aqui, quem é responsável é a Thaísa, né, da equipe de matrícula. E o que ela vai fazer para que esse projeto, se o risco acontecer, o que ela vai fazer? Quais são as medidas que ela vai tomar? Seja preventivas, né, ou corretivas. Vamos lá, ela vai executar um plano de prospecção de alunos de modo que, quando os recursos estiverem disponíveis, né, o número de crianças definindo os requisitos já corresponde ao número de matrículas. Tá? E não autorizar o uso de recursos para este fim, caso o número de matrículas não seja alcançado. Então ela vai trabalhar duro ali, em paralelo à captação, para que, quando a captação seja concluída, você já possa utilizar ali os recursos e não sofrer esse risco de, poxa, já tenho dinheiro, mas não posso usar porque ainda não consegui prospectar os alunos, ou deixei para fazer isso depois, ou não consegui mobilizar gente suficiente. Eu sei, isso é um risco, o dinheiro pode estar na conta, você não pode usar e a gente não quer contar com isso. Pior ainda é usar e não poder prestar contas. Por quê? Porque você não tinha aquele número de crianças. Então, você tem que ter muita atenção a isso, tá? Então, isso é uma incerteza aí, você tem que ter um plano ali de resposta a essa incerteza. Se haver muito absenteísmo de professores, né, um outro risco, o professor não vai, você contrata a pessoa e ela não consegue comparecer na frequência desejada, né? Então, os requisitos de ensino não serão alcançados. A gente não tinha lá, gente, uma série de requisitos de ensino que a criança tinha que aprender, que o jovem tinha que aprender. Se o professor não vai, né, isso vai ser comprometido, não vai ser alcançado. Tá? Então, é importante o quê? Que a Débora, que é da nossa equipe jurídica, insira cláusulas no contrato de trabalho prevendo descontos salariais para professores com nível de absenteísmo passível de acionamento de cláusula contratual, ok? Então, vai ser descontado ali se o nível de absenteísmo chegar ali a um determinado valor que você já consiga acionar uma cláusula contratual. Que olha, essa cláusula contratual aqui prevê que quando o nível de absenteísmo é tal, o seu salário vai ser descontado. E aí, a gente sabe, mexeu no bolso, né? O professor pode repensar ou eventualmente ser substituído. Okay? Então é importante que você tenha ali uma lista de pelo menos 2 professores que podem substituir os titulares. Porque, mas eu só contava com esse cara aqui. E aí, pessoal, aí você vai ter o ensino comprometido. Então, a gente sabendo que existe esse risco aqui, é importante já também pensar numa resposta, por exemplo. Ok? Comunicação, beleza. Riscos e comunicação. Por que eles estão juntos aqui, pessoal? Porque eles são planos complementares. Tá? A gente primeiro pensa nos riscos, aí a gente pensa na comunicação, que é basicamente o quê? Como as informações serão coletadas, armazenadas e distribuídas de modo a satisfazer as partes interessadas do projeto. Comunicação é isso. O que eu vou coletar? Como que eu vou armazenar?
como que eu vou distribuir essas informações para as partes interessadas no projeto e o próprio projeto obter os requisitos definidos no escopo. Então, essa coleta, distribuição, armazenamento de informações, ele precisa ser bom para as partes interessadas e para o próprio projeto. Tá? No nosso exemplo aqui, gente, é o mesmo, né? O gerente do projeto é responsável pela comunicação. Pode ser que você tenha uma equipe maior, né? Ou você ache ele interessante separar. Então, aqui o próprio gerente do projeto é o responsável pela comunicação. Quais serão as informações coletadas, principalmente? A gente vai ter um cronograma atualizado, ok? Você vai ter uma ata de reunião, quando ocorrerem as atas de reuniões, você vai ter relatórios de desempenho de custo e relatórios de desempenho de prazo. Tá? Isso é o que foi planejado. Podem existir outras informações coletadas? Com certeza. O que você faz daí? Você pega aí, atualiza o seu plano de comunicação. Não, olha, essa informação aqui é importante também, vamos colocar ela no plano e armazenar ela onde? No nosso caso aqui, a gente vai usar o SharePoint, tá, pessoal? Que é uma plataforma de gestão de documentação, de site de projeto, de colaboração bem interessante. Então a gente vai utilizar aqui o SharePoint para colocar todas essas informações e você consegue ter ali uma escalabilidade de acesso na web muito boa, tá? E como vai ser essa distribuição de informações? Bom, a distribuição de informações ela vai ser ativa e ela também vai ser passiva, tá? O que significa isso? Que uma distribuição ativa de informações para a diretoria das obras sociais, Irmão Auro e Rafa Valangieri, em determinada sequência, vai ser entregue ali o que? Os status das atividades do cronograma, se ela está atrasada ou no prazo, e vão ser entregues também os relatórios de desempenho de custo e prazo por atividade. Uma distribuição ativa acontece o que, pessoal? Que ela vai ser empurrada ali, tá? Você vai estar sempre entregando aquela informação. Ok? E aí você pode eventualmente determinar que essa vai ser uma distribuição que você vai entregar e vai ter que receber um feedback, ou que você vai só, poxa, mandar um e-mail ali, né, e olha, entreguei para a pessoa. Ok? Essa é uma distribuição ativa. A informação foi de alguém para outra pessoa de uma maneira ativa. E também você tem a distribuição passiva. Basicamente o que? No nosso caso, vai ser informações ali ao Conselho Municipal da Criança de quaisquer informações que sejam solicitadas. Bom, se você vai ter ali um SharePoint, por exemplo, né, você vai ter um cronograma de projeto lá sendo armazenado na web. Né, você tem a sua ferramenta de cronograma, você tem o SharePoint, você tem toda a documentação, toda a informação necessária para eventualmente prestar contas para o Conselho Municipal da Criança que queira qualquer tipo de informação. Mas por que ele é passivo, gente? Porque essa informação ela vai só ser armazenada ali e acabou. Tá? Você não vai ficar mandando e-mail para o Conselho da Criança, ficar levando relatório lá, não. É uma distribuição passiva, vai ser apenas armazenada na nossa plataforma, certo? Ok, já terminei o planejamento, então já está tudo bem definido. Vamos então para a execução. O que é a execução? Gente, a execução é mais simples. Basicamente o que? Você adquire os recursos, ok? E executa o projeto. Aqui a gente vai falar sobre aquisição de recursos, né? A gente vai dar um foco nisso. Por quê? Porque a execução do projeto é complicado dizer para vocês. Você vai executar o seu projeto dessa maneira. Cada projeto é de um jeito. Mas a aquisição de recursos é importante a gente dar uma destacada na metodologia. O que é isso, gente? Você obtém membros de equipe, tá? Membros de equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos, software ou outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto. Tá? Você vai lá e pega isso e coloca dentro do seu projeto, porque você está precisando executar ele, né? Então você precisa dos recursos. Basicamente o que? Você contrata pessoas, você confirma a disponibilidade de pessoas em reuniões, você solicita as pessoas para participarem de trabalhos ou gerenciais ou planejados na execução do cronograma, ok? Então vamos lá, vamos atrás das pessoas, contratação, disponibilidade para reunião, ou eventualmente pegar os equipamentos, software, suprimentos, instalação e colocar dentro do seu projeto. É pegar os recursos e colocar dentro do projeto. Essa imagem aqui ilustra bem, né? Então você tem lá o gerente do projeto, que pega equipe, instalações, equipamentos, suprimentos e com o processo de aquisição de recursos coloca eles dentro do projeto. Essa é a aquisição de recursos. Você pega o que você precisa e deixa disponível
para o projeto, ok, pessoal? Isso a gente pode fazer várias e várias vezes durante o projeto, durante a execução do projeto, ok? Aí você está lá executando, né? Você está mobilizando recursos, executando, mobilizando os recursos. E aí você precisa o quê? Você precisa monitorar o desempenho e status do seu projeto, né, pessoal? Então, aqui você adquire recursos e executa o projeto. Aqui você monitora o desempenho e reporta o status e controla. Gente, é diferente uma coisa da outra, tá? Uma coisa é você monitorar, a outra coisa é você controlar, ok? O que é o monitoramento e controle? Você avalia o desempenho do projeto principalmente em prazo, orçamento e riscos, né? Para você atuar corretivamente quando necessário e garantir que as mudanças, porque você também controla as mudanças, sejam feitas conforme o plano de configuração. Como assim, gente? Vamos lá. É muito parecido também com a mobilização de recursos. Basicamente, você tem lá alguém que está monitorando, né, que está de olho em tudo, né, monitorar aí, se você olhar as informações. Então, o que ele olha? Ele olha se a equipe está trabalhando bem, se as instalações estão adequadas, se os equipamentos estão lá suficientes, se tem suprimento, se as mudanças estão sendo feitas corretamente, se o orçamento está sendo cumprido e se o projeto está no prazo. Pode ter outras coisas que ele controla? Com certeza, existem várias maneiras, né, várias coisas que você pode olhar ali para ver, né, se o seu projeto tá bom ou não. Ok? Mas basicamente o monitoramento é isso, você ter dados que você vai usar para ver se o seu projeto está bom ou não. Ter coisas, olha, quando eu ver que a equipe ali está com tal comportamento, ou quando eu ver que não está tendo nota de reunião, que as frequências de reunião não estão boas, então eu preciso o quê? Eu preciso controlar, eu vou aí mexer nessa engrenagem aqui para a coisa acontecer, para o projeto andar, ok? E aí sim, eu vou, a partir do monitoramento, a partir de uma atuação, se necessário, apenas quando necessário, eu vou aí atuar no meu projeto para que ele alcance a meta, entregue o escopo conforme os requisitos e alcance os nossos benefícios, ok? Então, o monitoramento e controle basicamente é isso, é o que eu vou fazer, o que eu vou estar olhando, o que eu vou fazer quando eu ver que está tendo algum problema para o projeto caminhar melhor e conseguir as minhas metas, ok? E aí o encerramento, gente. O que é o encerramento, então? Vamos lá, pessoal. O importante é o quê? Que as pessoas estejam felizes, né? Que o projeto tenha dado certo. Esse é o encerramento, né? Você conclui ou encerra formalmente o projeto, fase ou contrato, né? Você pode ou terminar o projeto porque ele acabou de fato mesmo, acabou o cronograma, é ótimo, maravilha, o projeto deu certo, ou ele pode ser encerrado ali no meio do caminho, né? O que pode acontecer também, você eventualmente mudou sua estratégia, mudou a necessidade, você pode encerrar o projeto no meio do caminho. O que você tem ali, pessoal, no encerramento? Você tem basicamente o acerto de entregas, você tem um business case, né, que a gente vai falar sobre o que é, você tem pode ter uma entrada ali de um plano de gestão de benefício, você desmobiliza os recursos, encerra os contratos e pode ali registrar lições aprendidas. Por que, gente? O que tem a ver isso com o encerramento de projeto? O acerto de entregas. Será que todas as entregas planejadas, né, no plano de gerenciamento de escopos foram aceitas? Né? Será que todas as entregas foram aceitas? Né? O projeto resolveu o problema proposto? Né? Os benefícios planejados estão disponíveis? Né? Por isso, o plano de gerenciamento de benefícios, o business case, pessoal, para talvez quem esteja entrando em contato com esse termo agora, basicamente mostra ali qual que é o problema e como que o projeto vai resolver aquele problema. Tá? Existe até um áudio legal que eu recomendo para vocês, são os 7 passos do business case, que o Ricardo Vargas fala para nós, ok? É o Ricardo Vargas. Ele tem um podcast muito legal. Esse cara aqui é uma referência para nós, né? Em gerenciamento de projetos. Recomendo muito vocês ouvirem isso, né? Então ele diz ali o que é o business case. Ele diz como que o projeto vai resolver o problema proposto. Quais são os benefícios, pessoal? Né? Quais são os benefícios que aquele projeto vai entregar, né? No final do projeto, no encerramento, aqueles benefícios estão disponíveis, né? E os recursos, então, né? Eles já foram desmobilizados? Os recursos mobilizados lá ou adquiridos já estão disponíveis para outros projetos, né? Os contratos já foram encerrados, né? Já foram encerrados conforme as cláusulas dispostas, né?
todos já compartilharam aprendizado sobre o trabalho do projeto e isso vai poder gerar benefício no futuro, aumentando o conhecimento da organização, tá, pessoal? Quando a gente fala de lições aprendidas aqui, é muito comum a gente, vamos anotar ali, depois guardar numa gaveta e acabou, né? Mas ninguém vai olhar para aquilo, né? Então é importante que exista um compartilhamento ali do conhecimento para que aquilo de fato gere aprendizado. Ok? Então, basicamente é isso do encerramento. Não é também, acabou ali o projeto, cumpriu o escopo, acabou. Não, a gente precisa, né, ver se tudo foi aceito, se o problema foi resolvido de fato, se os benefícios estão lá, se os recursos já estão desmobilizados, se os contratos foram encerrados e se todo mundo já compartilhou ali o conhecimento que foi gerado durante o projeto. Ok, pessoal? Então, esse é o encerramento do projeto Alphase. Ok? Então, muito obrigado, foi um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa apresentação vai estar disponível para vocês. Esse aqui é o meu contato, tá? Podem mandar um e-mail, WhatsApp, a gente se fala e é isso aí. Muito sucesso nos seus projetos. Muito obrigado.